Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão. Você ainda consegue sentir a presença do Rei. Sério? Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus é lindo, glória. Falsificadores, racistas e pecadores, ambiciosos, mafiosos, são blasfemadores. É o mundo qual nós vivemos nesse tempo. Os homens vivendo como folha levada ao vento. Certo é o errado e o errado é o certo. O que querem mesmo é levantar um império de pecados, adultério e prostituição. São tempos modernos, a moda é curtição. Ficam confinados numa casa muitos dias pra ganhar 1 milhão, fazem até covardia. Homens se inflamando contra o homem, sua carne. Querem ter a lei da homossexualidade, mas quando ver um crente pregando sobre o pecado, falam que é louco, que é coisa do passado. Querem viver e se divertir, eles são gente normais. Normais que não seja a unção de Deus em sua vida. Normais que não tem lugar reservado lá em cima. Normais que vivem só sem a proteção de Deus. Normais escanteados que o Senhor esqueceu. Normais que são levados para o abismo profundo. Normais que são enganados pelo inimigo imundo. Normais que não conhecem o poder sobrenatural. Normais mais limitados, todos eles são iguais. Normais que não possuem o privilégio que nós temos de servir a Jesus como sentimos no momento. Normais que não recebem o poder que descerá aqui agora. Só quem é normal, irmão, é que sente a presença de Jesus. Aleluia, Jesus amava, glória. Eita glória. Taxados como loucos fanáticos por sua crença. Falam que os crentes acreditam numa lenda. Dizem que Jesus não veio à terra e não nasceu. Se veio era só um homem como você e eu. Dizem que isso tudo aqui é uma mitologia, ou é simplesmente história de carochinha. Fazem planos para acabar com esse povo. Acham que são fortes, pois são muitos contra poucos. Humilham, desprezam e escanteiam esse povo. Consideram lixo, refúgio jogado ao fogo. Fazem atrocidades com cristãos e missionários. Crentes corajosos que estão do outro lado, por nós não aceitar os seus pecados imundos e por assim andar também na contramão do mundo. Falam em alta voz e gritam loucos que não sabem o que é viver. Loucos que quando ora e canta o céu desce. Loucos que quando louva o cárcere estremece. Loucos que tem fogo de sua cabeça ao pé. Loucos que quando o inimigo vê da marcha ré. Loucos que quando tocar no mar ele se abre. Loucos que com uma pedra o gigante abate. Loucos que até a sombra deles tem unção. Loucos que pelos anjos eles têm proteção. Loucos que caminham sobre o mar sem afundar. Loucos que rodeiam muro até derrubar. Loucos que servem ao Deus fiel e que esperam a Jesus para morar lá no céu. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Esse menino vai dar certo. Aleluia. Pessoal, são 8h18. Vou fazer uma oração de dízimos de oferta. Aí quando for louvar aqui já vai bater, acho que 8h30, 8h25. Aí Vinícius já vem para cá, né, igreja? Amém. A gente tem que aproveitar o tempo aqui, em nome de Jesus. E Rebeca louva, amém, Rebeca? Pai amado, Pai santo, Pai querido, o Senhor é fiel, todo-poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento iremos recolher dízimos de oferta para a tua casa. Fica conosco, essa oração que eu te faço.
No nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, glória. Sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar para a nossa meditação em 1 Samuel e o 22. Ana, porém, não subiu. Eita, perdão. O 20. Assim Ana concebeu no tempo devido, teve um filho, a qual Ana chamou Samuel, pois ela dizia: eu pedi ao Senhor. Amém? Amém. Ela foi de Ramá, adora em Siló, e quando chega aqui fica chorando. Eu não sei o que é, todo ano é assim, eu sempre vejo ela se lamentando. Vou me aproximar, vou tentar escutar o que me deixa tão amargurada. Ela chora demais, coração não tem paz, até parece estar desesperada. Ei, mulher, por quanto tempo estás embriagada? Na tua boca não ouço palavras, fica chorando e só sussurrando. Meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada, não bebi vinho, estou angustiada. Logo entendi, então lhe falei: vai em paz, que Deus está ouvindo, está entendendo essa tua dor. Vai em paz, e o Deus de Israel, você dá resposta nesse teu clamor. Vai em paz, mesmo em gemidos, o Senhor escuta o teu coração. E o Deus de Israel te abençoe, mulher, e conceda hoje a tua petição. E quando Deus responde,
8h25. Vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Peço a você encarecidamente toda a sua atenção para junto nós estarmos ouvindo o que Deus tem conosco para falar conosco através da sua palavra nessa noite, amém? Glória a Deus. Você pode estar achando o culto sem fogo, um pouco desanimado, mas a gente precisa entender que o Senhor não só trabalha numa explosão de culto. Ele também se revelou a Elias em um vento tranquilo e suave. Amém? Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 3, onde nós fizemos a leitura. Deixa eu só... Glória a Deus. Hoje eu quero ministrar sobre João Batista, a voz que clama no deserto. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu quero introduzir essa mensagem falando do período a qual João Batista ele vai ser muito essencial, muito importante, e um período onde nós conhecemos como um período intertestamentário, aonde nós podemos entender que durante 400 anos, desde o profeta Malaquias até o surgimento do profeta João Batista, Deus estava em silêncio com o seu povo. Então imagine que foi um período, acredito eu, de muita angústia, de muita aflição, de muita necessidade, para um povo que tinha o costume de ter profetas sendo levantados em seu meio, para através do profeta Deus se comunicar com o seu povo. E durante 400 anos Deus permaneceu em silêncio. Quando a gente vai ver o surgimento de João Batista, a gente vai ver Deus ele agora voltando a se comunicar com o seu próprio povo. Mas como é que se dá esse surgimento desse profeta tão famoso, conhecido e essencial para o ministério de Jesus? João Batista, ele vai ser fruto de uma oração. Quando a gente lê em Lucas capítulo 1, versículo 13, a gente vai ver o anjo visitando Zacarias e dizendo para Zacarias que as orações dele foi ouvida e que a sua mulher Isabel viria a ter um filho. Então a gente entende aqui que o nascimento de João Batista, ele nasce sendo fruto de uma oração. E no determinado tempo, Deus trouxe essa resposta para o seu pai Zacarias e para sua mãe Isabel. Mas João Batista, ele também não foi somente fruto de oração. O nascimento de João Batista também anulou a vergonha que Isabel, a sua mãe, carregava pelo fato de ser uma mulher estéril. Em Lucas capítulo 1, versículo 25, nós podemos ter essa informação quando Isabel vai louvar ao Senhor, dizendo que o Senhor olhou para ela favoravelmente e cancelou a sua humilhação diante do povo, pelo fato dela ser uma mulher estéril e não conseguir gerar. O nascimento de João Batista não é somente fruto de oração, não é também somente cancelamento de vergonha. O nascimento de João Batista também é cumprimento de profecia. Malaquias capítulo 3, versículo 1, o Senhor através do profeta Malaquias disse que iria enviar adiante dele o seu mensageiro. E esse mensageiro iria carregar uma responsabilidade absurda, uma responsabilidade enorme. Esse mensageiro, a saber, João Batista, ele viria a ter uma missão, um propósito, uma finalidade de preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista carregava a tarefa de preparar o povo para receber o Messias prometido. Essa missão de João Batista
ela vai trazer para a gente uma lição extraordinária. Por quê? Ele é fruto de oração, ele é cancelamento de vergonha, o nascimento de João Batista também é cumprimento de profecia, mas não somente isso. João Batista carregava essa missão, carregava esse propósito, essa tarefa, com essa finalidade de trazer o povo para próximo de Cristo através do seu ministério. O nascimento de João Batista vai trazer também um cancelamento desse período de 400 anos, onde o povo não sabia mais o que era ouvir a voz de Deus por meio dos profetas, de um povo que tinha costume de ouvir Deus falando com Moisés, de um povo que tinha o hábito de ver Deus falando com o profeta Samuel, de um povo que tinha o hábito de ver Deus falando com o profeta Elias, com o profeta Eliseu, com o profeta Daniel, com o profeta Isaías, com o profeta Ezequiel, com o profeta Jeremias. Agora o povo estava durante 400 anos sem ter um profeta para que Deus viesse falar através dele. E aí é que vai surgir o nascimento de João Batista com esse cancelamento de silêncio. Deus, em sua infinita bondade, no seu devido tempo, agora vai novamente visitar o seu povo através do profeta João Batista. Louvado seja Deus por isso. E eu quero aplicar essa mensagem em nossos corações. Deus, Ele nos confiou a responsabilidade de apresentar Jesus para aqueles que não conhecem. Nós temos uma missão a ser cumprida. E que missão é essa? É anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para aqueles que estão perdidos na escuridão, para aqueles que estão entregues às trevas, para aqueles que estão entregues ao pecado. Assim como houve alguém para pregar para mim, para pregar para você, é necessário que nós também viemos a anunciar a mensagem do Evangelho para aqueles que andam em perdição. Então João Batista, ele tem essa finalidade, ele tem essa tarefa, ele tem esse propósito. Qual é o propósito? É preparar o povo para a chegada do Messias. O ministério de João Batista, ele começa 6 meses antes do ministério de Jesus. E esse tempo é João preparando o povo para a chegada do Messias. E como é que João vai preparar o povo? Diz a Bíblia no capítulo 3, a partir do versículo 2, que Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. E eu preciso explicar isso aqui. João Batista, ele vai surgir em meio a um sistema sacerdotal corrompido, porque só era permitido um sumo sacerdote. E aqui Lucas nos traz o registro de que tanto Anás e Caifás, que era genro e sogro, eles assumiam e prestavam serviço como sumo sacerdotes. Então nós entendemos que o nascimento de João Batista, ele se dá em uma época de sistema corrompido dentro do templo, de um sistema corrompido no templo sacerdotal, onde eles estavam prestando a tarefa e a atividade ao Senhor. E aonde é que a palavra de Deus vai ser manifestada a João? É no templo? Não. É na sinagoga? Não. É na casa de algum rei? Não. É na casa de algum tetrarca? Não. A palavra de Deus foi manifestada a João no deserto. Amém, Jesus. Aleluia. E pregar no deserto é difícil. Porque quando nós falamos de deserto hoje, nós entendemos que estamos passando por um tempo difícil. Quando você vê alguém falando, eu estou passando pelo deserto, a gente não precisa de muita coisa para a gente entender que aquele que está falando isso está passando por um momento difícil. Então imagine o povo 400 anos sem ouvir Deus falar, e agora a palavra é manifestada não para Caifás, não para Anás, mas a palavra é manifestada através de João Batista no deserto. Por quê? Porque o coração de Anás e o
pais não estavam voltados para Deus. Se eles estivessem com o coração voltado para Deus, talvez Deus manifestasse a presença no templo, mas eles estavam corrompidos. Se João Batista estivesse no templo, Deus manifestava a sua palavra no templo, mas João Batista estava no deserto. E qual é a vantagem, presbítero Rashid? É que o coração de João Batista não está corrompido igual o coração de Anás e Caifás. Deixa eu dizer algo: em meio ao nosso tempo, em meio ao povo de Deus, surgem muitos escândalos. A gente vê notícia de muita corrupção, a gente vê notícia de muito adultério, de muita traição, e a gente entende que o nosso tempo é um tempo difícil, é um tempo de corrupção dentro dos grandes templos. Mas Deus ainda tem João Batista no deserto com seu coração voltado para Ele, e é o coração voltado para Deus que faz Ele manifestar a sua palavra para se comunicar com o seu povo. Aleluia! Porque não adianta nada o templo ser grande e se quem está no templo não está com o coração voltado para Deus. A palavra de Deus, depois de 400 anos, diácono Fernando, ela é manifestada a João Batista no deserto. Aqui agora Deus ele vai trazer mensagem, vai trazer voz para o seu povo. Aleluia! E qual é a mensagem do profeta João Batista? Porque a sua missão era fazer muitos que se afastaram de Deus voltar para Deus. A sua missão era fazer o coração dos pais se voltar para os filhos. A sua missão era fazer com que os que estão em desobediência retornem para a sabedoria dos justos, para a prudência dos justos, para o comportamento daqueles que estão em obediência. Como é que João Batista vai preparar um povo que durante 400 anos não sabia o que era ouvir Deus falar? Será que no deserto João Batista ia abrir a boca e ia dizer: venham, que Deus vai animar vocês, venham, que Deus vai trazer vitória sobre Roma, venham, que Deus vai trazer vitória para a nossa família? Será que a mensagem era essa? Não. A mensagem de João Batista era: se arrependam dos seus pecados. Como é que nós preparamos esse povo que está aí fora para a volta de Jesus? É abrindo a boca em tempo difícil e dizendo: se arrependa, porque Jesus está voltando. Se João Batista tinha a responsabilidade de preparar o povo para a chegada do Messias, a igreja tem a responsabilidade de preparar o povo para a volta do Messias. Aleluia! Quando eu meditava nessa palavra, isso ardia no meu coração, porque o ministério começou com João Batista: se arrependa dos seus pecados. Como era isso? Em forma de batismo. Antes de batizar é necessário um arrependimento. Antes de fazer alguém descer as águas, é necessário que esse alguém se arrependa. E como é que a gente sabe que essa pessoa se arrependeu? Pelos seus frutos. Porque em Cristo, igreja, entenda algo: em Cristo nós recebemos o perdão dos nossos pecados. O batismo na água é para arrependimento, é quando nós reconhecemos que as nossas ações não estavam corretas diante de Deus, e a gente agora começa a praticar o contrário daquilo que a gente estava praticando. Então, para descer as águas é necessário o fruto de arrependimento primeiro. Aleluia! Essa é a mensagem de João Batista preparando o povo para a chegada do Messias. João Batista não pregou mensagem para massagear ego. João Batista não pregou mensagem para passar a mão na cabeça de quem estava errado. Não. João Batista erguia a sua voz e dizia: é necessário que vocês se arrependam. Aleluia! Eu aprendi algo com Deus semana passada, que às vezes a gente não fala a verdade na cara das pessoas com medo da reação delas, sendo que o resultado, quando nós não falamos a verdade, eu comentei isso aqui, o resultado quando nós não falamos a verdade, às vezes é pior do que a reação que a pessoa poderia expressar.
Às vezes a gente se cala diante de um erro, diante de um pecado, diante de uma iniquidade. Mas na verdade nós somos atalaias da igreja. Deus levantou o profeta Ezequiel e disse: se tu vê um justo indo para o caminho da perdição e não corrigir ele, e ele vier a tropeçar, a morrer, eu vou requerer o sangue dele de você. Então, igreja do Senhor, guarde essa palavra no seu coração. Se você conhece alguém que está entregue na prática do pecado e diz que serve a Deus, repreenda essa pessoa. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 A mensagem de João Batista era uma mensagem simples, mas ao mesmo tempo de confronto e ao mesmo tempo de alerta. Por quê? Eita Deus. Porque era necessário. Jesus Cristo disse que quando esse evangelho for pregado nos quatro cantos desse mundo, em todas as nações, aí viria o fim. E se nós não pregarmos a verdade do evangelho, como as pessoas que estão no pecado vai querer se aproximar de Cristo se a gente não confrontar eles? A igreja não pode carregar dentro dela o espírito de covardia. A igreja carrega o espírito de ousadia, de poder no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos apenas embaixadores do reino. A mensagem ainda é dele, a igreja ainda é dele, esse povo aqui ainda pertence a ele. Então, se ele está falando, irmão Vinícius, prega sobre arrependimento, eu tenho que pregar sobre arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Oh, glória. Talvez nesta noite Deus vai incitar o seu espírito. Talvez nesta noite Deus vai aquecer a sua coragem, a sua ousadia, de você colocar o seu dedão na cara de quem está errado e dizer: se você não se arrepender e se Jesus voltar, você fica. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a mensagem de João Batista. Ele pregava o batismo para arrependimento dos pecados, e o povo ia para o deserto para ouvir João Batista pregar. Porque ele era não somente fruto de oração, ele não só era cancelamento de vergonha, ele também não era somente cumprimento de profecia, ele também não carregava somente a missão de preparar o caminho para o nosso Messias, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem mais João Batista era? Ele também disse, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Amém, Jesus. Aleluia. Você é a voz que deve clamar no deserto. Você é a voz que deve anunciar que Jesus Cristo está voltando. Talvez você conheça alguém da sua família, do seu ciclo de amizade, alguém que está na sua convivência, que está na prática do pecado e passa por problemas, por lutas, por guerras, e essa pessoa chega para você e diz: me ajude em oração, que eu estou precisando de uma vitória. Você diz: eu vou orar por vitória, mas eu também vou pregar para que você se arrependa. Você ainda é a voz que clama no deserto. Glória a Jesus. Aleluia. Porque se tem um sistema corrompido lá fora, ainda tem João Batista que deve clamar no deserto. Aleluia. 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 Ele também é a voz do que clama no deserto. Mas não somente por aí. João Batista, ele saía dizendo às multidões, e se aproximava dele fariseu, escribas, só os importantes daquele tempo. Quando chegava lá, talvez eles quisessem que João desse mais atenção para eles, conversasse de maneira mansa com ele, com temperança. Aí ele chegava perto de João Batista e dizia: raça de víboras, quem disse que vocês irão escapar da ira por vir? Quem disse que vocês irão escapar da ira que há de vir? Essa é a mensagem de João Batista diante dos líderes daquela época, líderes corrompidos. E João Batista sabia que ele precisava pregar, porque se não houver pregação não há salvação. Aí o apóstolo Paulo disse: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Aleluia. Você que canta,
o seu dever também é pregar. Você que dirige, o seu dever também é pregar. Você que vem para o culto, o seu dever também é pregar. Talvez você possa dizer: Deus não me chamou para pregar. O ministério da palavra é diferente da importância e da ordenança para a pregação. Foi o próprio Jesus que disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse: só vai pregar aquele que eu escolhi para o ministério da palavra. Não. Pregar em forma de ensinamento é uma coisa, mas pregar o evangelho para o perdido é obrigação de todos nós. Aleluia. Aleluia. Então, se você tem na sua mente esse costume de dizer: Deus não me chamou para pregar, talvez Deus não lhe deu o ministério da palavra, da sabedoria e do conhecimento, mas Ele deixou uma ordem para a igreja: pregai o evangelho a toda criatura. Esse louvor que foi entoado antes de Rebeca por Michael é um louvor em forma de protesto. É uma crítica sobre o que nós estamos vivendo atualmente. E veja a importância da mensagem, da pregação dentro do louvor. Tem uma parte que diz que as pessoas ficam com os mais velhos no finalzinho do dia da sua vida somente para ficar com a herança. Agora diz para mim se isso não acontece. De pessoas que só ficam com seu pai, com a sua mãe, nos seus últimos dias de morte, visando a herança que vai ficar. É esse tipo de mensagem que tem que ser proclamada. Eu ouvi um vídeo, esses dias aonde o pastor disse: nós estamos pregando o evangelho para evangélico. Está uma necessidade mais tão grande, que eu estou tendo que ministrar uma palavra dessa dentro da igreja. Porque quem tem que falar não fala mais, quem tem que pregar não prega mais. Aí Deus levanta João Batista no deserto, ou talvez na comunidade do Vitinho, para dizer: eu te chamei para pregar o evangelho de arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus Ele aqueça a sua coragem, meu irmão. Que Deus Ele aqueça a sua coragem, minha irmã. Que Deus Ele coloque em você um fogo no coração. Que você não fique somente nesse comodismo de frequentar culto